Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Alienado Cast. Eu sou o Alexandre, aqui ao meu lado tem o Bernardo. Tudo bem, Muito Bernardo? bom a gente ter novamente ao meu Que lado. bom que está de volta aqui. Estúdio novo, né? Estúdio novo. E hoje uma convidada muito especial, né, Alexandre? A Adri Adri Ferreira, Ferreira. uma mulher que passou por muitas transições e agora está explorando um novo mundo. Adri, muito bom te ter aqui, muito bom trocar esse papo contigo. Se apresente para esse pessoal, quem é a Adri, a trajetória dela. Então, uma boa tarde, Alexandre e Bernardo. É uma alegria estar aqui nesse projeto de vocês, inaugurando a sala, então vai ser muito legal. Falar sobre educação, transição de carreira e empreendedorismo são assuntos que são apaixonantes pela natureza das pessoas estarem sempre mudando, né? A gente é cíclico, então a gente precisa de novas. Alimentar com novos projetos e fazer novas transições, porque a gente gosta daquilo que faz a gente vibrar na felicidade e na alegria e no dinheiro, porque dinheiro é importante, gente, Claro. né? Não vamos deixar isso, né, de Isso, lado. isso aí é muito importante, né? As pessoas ficam, dinheiro não traz felicidade. Mas ajuda, Mas né? também sem dinheiro tu não é feliz, né, meu amigo? Dinheiro é resultado. É, Acho que dinheiro a é gente resultado. pode fazer o que gosta, ser feliz, mas a gente tem que pensar que lá no final do mês a gente possa pagar as nossas contas, Exato. fazer as nossas viagens, degustar um bom café e curtir a vida, porque a vida tem esse sentido e significado. Acho que é bem importante olhar para isso com muita gratidão, com muita honra, sabe? Acho que as pessoas, elas dignificam o trabalho, mas não dignificam o dinheiro, que é o resultado do teu trabalho. Então, acho que a gente tem que mudar esse pensamento. É uma crença limitante, sabe? Olhar para o dinheiro e dizer assim, não, a gente gosta do dinheiro sim. E é por isso que a gente faz trocas e transições de carreira, porque quem sabe aquela carreira ou aquela atividade profissional que a gente estava fazendo não traz os resultados que a gente deseja. E aí a gente tem que fazer essa análise, né, para poder investir. E como é que tu tá lidando com isso? Eu sei que tu teve uma carreira longa É, e 20 agora tá anos, empreendendo. 20 anos no setor privado, educacional, né? Eu fiz a graduação em História, fiz meu mestrado em História, então eu sou uma historiadora, né? Trabalhei muito com pesquisa, trabalhei com a parte cultural, educacional, né? Fui professora durante 14 anos do Instituto Educacional Metodista. Estive à frente do processo de gestão na área educacional dos polos da Uniaselv, né? Foram 37 unidades. E eu trabalhava muito com a capacitação, treinamento. Eu trabalhei muito tempo também com pessoas, mas eu não desenvolvia pessoas, né? Eu fazia um processo de aperfeiçoamento para aquela atividade que eles iam exercer. Isso foi bem interessante que em 2020, quando nós e toda a população mundial fomos arrebatados por uma pandemia, em que a gente teve que transformar a nossa casa no home office, que a gente precisou mudar os nossos pensamentos, né, em relação a sair de casa, a trabalhar, a viajar. E a gente sempre tinha uma válvula de escape, né? Quem que não gostava de um happy hour com os amigos no final da tarde? Não tinha mais isso, né? Então eu comecei a reavaliar a minha qualidade de vida. Porque aí o que aconteceu? Eu percebi que eu não tinha feito tudo o que eu queria ter feito, que eu trabalhava 70 horas. Quando eu digo 70 horas, gente, é manhã, tarde e noite, em tempo de exclusividade, né? Porque eu viajava, eu visitava as outras unidades, eu sempre era a pessoa que resolvia. Quando tá pegando fogo, me chamavam eu, tá? Então eu sempre era aquela pessoa que estava disponível, né? E eu investi muito tempo na minha carreira. Eu gosto de falar isso porque mulheres empreendendo, temos muitas, mas em setores que não é esse que eu atuo hoje. Hoje eu atuo num setor que é educação, cultura e práticas integrativas. Eu quero promover experiências. Eu gostaria que as pessoas conseguissem vislumbrar uma vida equilibrada, uma vida leve, né? Como que a gente faz isso? O ato de você curtir um bom livro, tomar um bom vinho, fazer uma viagem, equilibrar a tua mente, teu corpo e teu espírito. Porque a gente não é só uma coisa, a gente é o todo, né? A gente não tem como isolar isso, né? E na pandemia ficou muito claro que muitas vezes você se volta totalmente para fazer aquilo que tu tá acostumado, que é a tua zona de conforto, e que na pandemia se tornou, vou usar uma palavra até que pesada, mas sim, a gente ficou aprisionado dentro daquele mundinho que a gente estava já há muito tempo vivendo. Só que quando você percebeu que aquilo é o que você tem, você
tem que fazer alguma mudança, porque aquilo não é ideal. Tu pensa, trabalhar 70 horas, resolver atividades externas de outras pessoas que estão, às vezes, a 800, 900 quilômetros de você. Você não pode fisicamente, tu não tem um contato humano com as pessoas. E isso foi um estopim para tratamentos terapêuticos, né? Aí eu comecei a meditação, eu comecei a yoga, né? Eu tive uma perda familiar no ápice do Covid, a minha mãe faleceu, né? E isso foi algo irreparável. Porque tu entra dentro de um loop o looping é que você não consegue sair daquilo. Por exemplo, eu achei que ia ter tempo de viajar com ela, não tive. Eu achava que eu ia ter tempo de tomar um café com ela, de passear com ela. E eu pensei, bom, não existe esse tempo. O futuro não existe. Nós só temos o hoje, né? Então, o que eu faço hoje que me permite ter uma qualidade de vida, uma relação familiar, convivendo com as pessoas, e até mesmo o aspecto de eu curtir as coisas que eu gosto. Hoje, se tu me disser assim, Adri, amanhã você consegue fazer uma agenda para nós sair daqui e viajar? Consigo. Antes eu não podia fazer isso. Eu tinha que esperar um feriadão, eu tinha que esperar as minhas férias, eu tinha que esperar o meu recesso. Então eu era muito engessada e eu vivia muito essa parte. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. A minha família toda trabalhou muitos anos com CLT. Então é uma crença limitante isso. Quando a gente trabalha contando com o dia 5. Sim. Eu vivi essa síndrome. Eu não tinha a síndrome do Fantástico, que é segunda-feira e amanhã. Mas eu tinha a síndrome do dia 5. Tudo eu me programava para pagar minhas contas, para fazer novos projetos. E então, essa estabilidade financeira que eu tinha do dia 5 me levou durante muitos anos a esse processo de trabalhar para terceiros. Quando eu percebi que o resultado que eu entregava só dependia de mim e que eu podia fazer isso para promover os meus projetos, foi a grande virada de chave. Aí tu se joga no mundo do empreendedorismo. Não tenho mais o dia 5, mas eu tenho 30 dias para trabalhar, para faturar e para fazer as viradas de chave que eu preciso, né? E então, assim, às vezes a gente pensa que ter um chefe é tão importante quanto você entregar o teu melhor. E às vezes tu não entrega teu melhor porque tu tem um chefe. Tu entrega teu melhor porque você é bom no que tu faz. E quando você entende que tu é bom no que tu faz, aí o céu não tem o limite. limites. Sabe que a Adri tocou num assunto muito, muito interessante. Que é essa crença limitante que a gente cresce. E muita gente passa por isso. Se tu vem de uma família seletista, nada contra. E você tem a ousadia de tipo, porra, cara. Enlouqueceu. Não, porra, eu posso tentar. Eu posso. Isso aqui tá errado. E se eu tentar fazer tal coisa? Cara, tu vai tomar pedrada. Tu vai tomar pedrada. E enquanto tu não apresentar resultado real, assim, tipo, visto que eles veem. Que nem hoje a gente sofre muito, tipo, tu trabalha pela internet, tu não trabalha? Tu não faz nada. Tu não faz nada. Preconceito, né? Tem muito preconceito. Então, se tu não tem um registro formal. Eu pego um exemplo, comigo foi o café, cara. Digamos assim que o Plínio pararem de me encher tanto o saco de eu querer insistir em investir, eu insistir em empreender, ter algo físico. Um escritório, uma central. Tem que ter um negócio físico que a pessoa vê. Não, realmente, o cara tem Sim. um negócio físico, tem conta ali, tá rolando. Mas se não, cara, eu acho que comercial. muita gente, principalmente jovem, ou até pessoas mais velhas, deixam de tentar empreender porque tem essa crença limitante, tipo, porra, vamos me botar muita pedrada e eu não vou suportar a pressão. E se tu não suporta a pressão, tu não pode empreender. Tu não pode empreender. Eu tinha 4 vínculos, meninos. 4? 4. Eu quero dizer pra vocês que eu trabalhava 70 horas, eu tinha... eu era professora do ensino fundamental, ensino médio, educação básica no IE. Eu era tutora da Unicelv 4 noites. Né? Eu trabalhava com formação de professores. Então, eu trabalhava em cursos de graduação e pós-graduação. Tive muitos alunos de pós-graduação. E eu tinha o cargo de gestão. E eu fazia consultoria também. Tá? Então, quando eu decidi empreender, eu encerrei todos os meus vínculos. E isso foi transformador. Porque eu me preparei para fazer isso. Eu não fiz de uma hora para outra. Estou dizendo para vocês, não é saltar do penhasco e achar que vai ter lá uma cama confortável te esperando. Não. Eu fiz esse processo de 2020 a 2022. Eu comuniquei às empresas que eu estaria me afastando das minhas atividades, preparei pessoas para assumir as minhas responsabilidades. Uma das empresas, 3 pessoas assumiram que eu fazia sozinha.
Só. É interessante isso, Aí né? tu vê teu valor de mercado, né? Então assim, Adriano, tu ganhava dinheiro? Ganhava. Ganhava mesmo. E só que eu também posso ganhar dinheiro hoje. Claro. A pessoa que ganhava dinheiro para outras marcas, para outras empresas, vai ganhar hoje para minha marca, para o Instituto Sétimo Saber. Então, hoje eu trabalho a minha marca, eu trabalho o meu expertise, eu trabalho aquilo que eu construí, que é a minha carreira. Então, a gente, às vezes, precisa desconstruir o mito que tu precisa estar em algum lugar para você ser alguém. Tu não precisa, sabe? Eu vou dizer para vocês, não precisa. Eu fiquei de 2020 a 2022 offline, um período sabático, né? E agora fez um ano que eu me despedi do meu pai, que estava fazendo um tratamento oncológico terminal, e foi por isso que eu decidi ficar em casa. Por isso que eu decidi fazer novos cursos, fazer novas formações, entender como que funciona, assim, as mídias, a questão de você entender hoje qual é a sacada das grandes marcas que se comunicam através das redes sociais, né? Então, eu vou dizer para você assim, o faturamento de grandes marcas que trabalham, sim, nas redes sociais, não depende somente da comunicação ou de um bom pitch de vendas ou um funil de vendas, mas sim como que ela se relaciona com o mercado, né? Porque é a tua marca, as pessoas se conectam com pessoas. A gente conversa com pessoas, né? Então, foi isso que eu fui buscar, porque eu estava acostumada numa área, num lugar que era uma zona de conforto, que eu fazia há Sim. muito tempo, dar aulas e me comunicar com pessoas e me relacionar com pessoas é muito fácil, muito simples. Agora, trabalhar com a parte administrativa, contábil, jurídica, ter contratos do meu CNPJ, porque eu trabalhava com o CNPJ dos outros, né? Vou dizer pra vocês, é bem legal, né? Porque o dia assim que eu ganhava o meu salário. Se tinha um resultado ou não, era o problema do CNPJ. Eu era um CPF. Hoje não mais. Hoje eu tenho um CNPJ que tudo que eu faço é pensando na saúde do meu CNPJ e no crescimento. Hoje a minha empresa tem 3 meses. Ela está engatinhando. Confesso a vocês que ela está engatinhando. Mas aquilo que eu desejo realizar e entregar é muito grande. Então, eu penso que a gente pode realizar, mas a gente vai ter que, primeira coisa, se permitir a fazer. Vai dar certo? Já me perguntaram isso, não sei. Mas hoje é isso que eu quero fazer. Certo? Se daqui 10 anos eu quiser voltar a trabalhar dentro do CLT, se eu quiser voltar a ser professora de uma escola privada, se eu quiser voltar a trabalhar dentro do campo da gestão, ok. Mas hoje não. Hoje eu sou um CNPJ e eu quero trabalhar com meu CNPJ. Né? E eu quero que outras pessoas entendam que a gente pode fazer sim, que é possível, sabe? Eu não tô dizendo que tem receita de bolo, tá? Porque o que acontece? Eu sou educadora e estou atuando em outras áreas, mas com o expertise acadêmico. É isso que é o diferencial. Então, todas as propostas de trabalhos, de projetos, ele tem essa pegada, dentro de uma estrutura, de uma organização, dentro de um olhar, da escolha, né? Semana passada, eu trouxe, junto com a Livraria Delta, o Rafael Montes. Né? Ele é um escritor, hoje ele está no hall da fama, né? Da geração dele, ele é um dos escritores que tem um grande público, e eu entendo por quê. Ele conversou com cada um dos seus fãs, ele tirou tempo para trocar ideia, para fazer autógrafos, e então ele entrega muito, sabe? Mas o mais importante não era só promover esse evento e trazer ele para Passo Fundo, mas trazer e promover a leitura, a educação, a produção de conhecimento. Vamos pensar que daqui 10 anos a gente tem uma nova geração de escritores, a gente tem uma nova geração de leitores, porque as pessoas não querem... A gente tem que parar com aquele mito que tu tem que ler aquilo que eu tô te dizendo que tu tem que ler. Tu tem que ler aquilo que tu gosta, aquilo que te interessa. Porque se não for uma educação significativa, que aquilo faça e te traga alguma relevância, tu não vai fazer. Por que o ensino tradicional é tão pesado? Porque tu faz coisas que tu não vê sentido. Tu não entende por que tu estuda aquilo, né? Há quanto tempo o ensino tradicional tá na mesma? A mesma mesmice? Desde o início do século XVI, quando veio pra cá a família real. Tá aí a resposta, né? Começamos assim, olha, século XIX. Porque quando a gente pensa século XV, XVI, XVII, o estudo era direcionado para as grandes elites econômicas. Sim. E também era relacionado à questão educacional, à questão religiosa. Então, quem tinha acesso à educação é quem tinha poder econômico, né?
Então, assim, a educação, ela só se tornou algo de massa quando eles precisavam preparar a mão de obra para o trabalho, né? Como que você vai ter operários de chão de fábrica que não conseguem ler uma etiqueta de uma máquina de liga e desliga? Um analfabeto? Não Que é tem. importante saber, né? Aí tu pega lá na década de 50, surge o Mobral. O que era o Mobral? Era Mobral. para fazer formação, alfabetização de operários de fábricas. Porque o Brasil começa a industrialização em 50 com o JK, né? Começa com Vargas, depois ele vai dar continuidade ao JK, que foi quem construiu a Brasília, o Juscelino. Sim. Então, esse processo de industrialização gerou uma necessidade de mão de obra, né, com conhecimento de alfabetização, de leitura. Isso é uma coisa que eu quero dizer para vocês, assim, a educação, ela não pode servir apenas para o interesse final, que é você ter uma mão de obra qualificada. A educação, ela tem que ser libertadora. Tu tem que produzir conhecimento, tu tem que se permitir a fazer novos projetos, ter outros olhares. Eu vou dizer pra ti, eu estudei a minha vida inteira em escola pública. E eu fiquei muito surpresa quando o Bernardo me disse que ele também havia estudado na escola pública. Porque eu, como docente, sempre trabalhei dentro das as escolas privadas. E dentro das escolas privadas existe um movimento de você trazer à tona dos teus alunos todas as habilidades e competências, que eles são estimulados. Mas dentro da escola pública, até por questões que a gente não vai entrar no mérito, que é orçamentário, né, dos governos, mas não há esse interesse que a gente tenha lá numa escola pública. A gente vai ter lá um empreendedor, a gente vai ter lá um grande escritor. Por quê? Porque esses projetos não chegam, porque às vezes o que falta? O alimento. Eu Se sempre torna digo, mais importante. se torna mais importante. Às vezes você não tem uma mesa para você fazer teu tema de casa, sabe? Então, assim, essa é a realidade da educação brasileira pública, sabe? Então, assim, e quando o Bernardo me contou que ele é um empreendedor, ele trabalha com investimento, e que toda a formação dele foi dentro de uma escola pública, eu digo, nossa, tu é um case de sucesso. Outras pessoas têm que conhecer a tua história, porque isso vai abrir portas para aquele aluno lá do ensino fundamental, do ensino médio, entender que ele pode. Isso é transformador. Por isso que eu digo assim, a educação para mim é transformadora. Porque quando a gente mostra para a realidade que é possível, né? A gente teve 30 alunos da Escola Municipal Daniel Dipp participando da palestra do Rafael Montes. E eles fizeram um concurso de contos e eles entregaram. Sabe o que você vê crianças com o olho brilhando? Porque eles estavam diante de alguém que é reconhecido internacionalmente, que tem seus livros publicados em vários idiomas e que é acessível. Que é acessível. Que é possível. Isso é fantástico. Então, esse é um dos propósitos do Instituto Sétimo Saber, né? Levar a questão da educação, a questão cultural. E por que práticas integrativas? Né? Por que ela está inclusa, né, nesse projeto? Porque foi através das práticas integrativas que eu fiz o meu processo de autoconhecimento. Aí foi as crenças limitantes do dia 5 por terra. Aí foi por terra também essa questão de ter que honrar, né, a minha ancestralidade, que durante muito tempo, né, ninguém empreendeu. Eu sou a ovelha negra da família. Eu tô fazendo o que ninguém tá fazendo. Mas eu tô abrindo portas para as futuras gerações, para os que estão por vir. Entende? Porque assim, ó, é muito comum você ver assim, não vai dar certo. Tu não vai pagar tuas contas, tu não vai dar certo. Então, assim, ó, é muito pessimismo. E aí, quando eu comecei com as práticas integrativas, eu participava do Reiki, que é o equilíbrio, né, energético dos 7 pontos que você tem. Alguém vai dizer assim pra mim, mas Adri, essa parte terapêutica, eu não acredito nisso. Tu não precisa acreditar, tu tem que sentir que aquilo trouxe mudança pra tua vida ou não. Porque tu não tem explicação, sabe? Isso não é religião, não é doutrina. Práticas integrativas são mais de 35 terapias que são reconhecidas pelo Ministério da Saúde e que elas são ferramentas disponíveis para você. Meu pai recebia Reiki quando ele fazia tratamento oncológico. E era fantástico o efeito curativo que tinha nele. Entende? Então, assim, e aí a gente vai trabalhar com meditação, que o teu centramento também é bem importante da tua cabeça, né? Porque vocês pensem que vocês trabalham com produção, com conhecimento.
Imagina você com a tua mente atordoada, com 1000 pensamentos, porque a gente tem várias situações, problemas, né? Vocês sabem disso, né? O que não falta, né? Que não falta é problemas. Mas e qual a gestão emocional que tu faz disso? Né? Então, por isso que é importante a gente fazer esse movimento. E aí vem a grande sacada. Existem práticas integrativas dentro da unidade básica de saúde, mas também está sendo levada para a área da educação. Porque a geração que ficou 2 anos tendo aula home office, voltaram para a sala de aula. Como se relacionar com os colegas? Vocês já pararam para pensar que eles ficaram dentro de casa, assistindo aulas lá pelo celular, pelo computador, e eles não conviviam com os colegas. E eles voltaram para a sala de aula, para uma famosa Realidade. normalidade, que a gente Sim. sabe que não é normalidade nenhuma, porque foi muito duro para todo mundo. Tu deixar de ir no shopping, tu deixar de ir no supermercado, tu deixar de caminhar na praça, o uso de máscaras, né? Distanciamento. O distanciamento, você sair de casa, chegar na porta, tirar toda a roupa, colocar dentro de um saco, higienizar toda a entrada da tua casa. Então, assim, gente, é algo que eu nunca pensei que a gente fosse viver. Verdade. Eu vou dizer pra vocês que quando eu estudava história medieval, eu estudei a peste negra. Então Final já- da Idade Média, século 9, 10 e 11. Pensei, mas 1/3 da população mundial foi dizimada. Eu pensava, gente, isso é loucura. Loucura. Porque eles eram contaminados, né? E por falta de higiene, Sim. né? Pela falta de antibióticos, etc, etc. Gente, a gente morreu quantas pessoas agora na pandemia? Mais de 400 mil pessoas no Brasil. A gente nem tá falando do mundo, a gente tá falando do Brasil. Então, assim, ó, a gente, até o processo, a gente fazer todas as vacinas, fazer as doses, fazer todo o processo de pesquisa, de teste, etc, etc. Tu imagina isso na educação. Essas crianças que voltaram para a sala de aula. E aí tem um projeto muito legal em Fontoura Xavier, que eles levaram um projeto de meditação para as crianças silenciarem a mente, para poderem aprender. Caramba. É muito legal. Diferente. Muito diferente, vou dizer coisa pra vocês. Essa é achar novas ferramentas, achar novos movimentos que deem sentido para a educação. E eu vou dizer pra vocês, quem contrata hoje mão de obra, eu fiz muito processo seletivo. Muita contratação, muita demissão. Qual que é o pior problema para as pessoas? Se relacionar com outras pessoas. Gente, como é difícil entender que o Bernardo é diferente, que o Alexandre é diferente, Sim. e que eu preciso trabalhar com os dois. E que eu vou ter que achar potências, e vou ter que achar fragilidades, e vou ter que trabalhar nesse processo de autodesenvolvimento. Que é assim que funciona uma relação de trabalho, né? Só que aí o que acontece? Dentro do meu cargo, da minha função, eu atendi os interesses da empresa. Né? Vocês sabem disso. Quem tem cargo de gestão, quem tem responsabilidades, né, com a empresa, sabe que segue as orientações, as diretrizes da diretoria, né? Então, isso foi uma das coisas que me fez falta. De poder desenvolver, de poder olhar para o ser humano e pensar, tá, mas tu não é bom nisso, mas tu pode trabalhar em outro setor. Tu pode... Não, demissão. Acho Ou que tu serve ou agora, tu não serve. puxando esse gatilho, a gente tem um papo bem interessante. Fala aí. Primeiro, fiquei escutando, na minha cabeça passou um monte de coisa agora. 2 meses atrás eu conheci esse senhor que tá aqui ao meu lado. Eu. Esse senhor de 30 anos de idade. Não. Ainda não. Eu acho que ele não tem tudo isso. Não, ele tem 29, só tô brincando. 2 dias que tem 2 dias. E até a gente conversou um pouco, ele veio, cara, vem conhecer aqui o estúdio, sim. E tudo bem. Eu vim conhecer porque o Neno me incomodou, né, pra mim. A verdade foi essa. Não, O vou Neno ir que pelo- esteve no episódio passado, né? Esteve no episódio passado, Ele ele é amigo de invadiu. vocês. Ele é, como é que eu posso explicar? Ele é o meu pai / sócio. Legal. Negócio bacana. Legal, legal. E aí, eu até conversei com o Alexandre e lembro desse cara, eu não tô acompanhando mais nada, velho. Eu trabalho, foco na minha vida e trabalho. E desde então eu comecei a voltar a acompanhar coisas do dia a dia. E teve um assunto em especial que eu já sabia, que eu já tinha começado a dar uma olhada que tava estranho, e principalmente pós-pandemia, por isso que eu quero pegar o gatilho, foi o Neném. Já ouviu falar em Neném? Claro. Uhum. A geração. Sim. Nem estuda, nem trabalha. O Brasil, todos os anos que tá passando, tá? Isso é estatístico. As pessoas estão ficando mais anos na casa dos pais sem ter renda. E sem estudar. Preocupante isso, né? É Muito bem preocupante. preocupante. Então, o
que vocês acham, né? Que pode ser essa solução? Ou será que a gente vai acabar igual a Europa, que pessoas de 50 anos vão estar morando com os pais, tranquilos, sem estudo, É mais muitas vezes barato, sem né? trabalho? Não, os pais não vão expulsar, né? Sim. Ou não. Não, São geralmente, casos, É, né? geralmente, mas é bem preocupante, né? Porque o cara tá sempre no 220. Eu tô sempre no 220 até quando eu não tô trabalhando. Mas, Bernardo, olha só. Quando os pais fazem um trabalho bem feito na criação dos filhos, os filhos vão pro mundo. Certo? É quando você vai pro mundo. Tu vai trabalhar, você vai ter renda, você vai passar perrengue, você vai se sustentar. Tu tem o apoio, tu sabe que tu pode voltar, tu sabe que tu vai ter a quem procurar. Mas essa geração, né, que nem uma coisa nem outra, é preocupante porque eles não têm tesão pela vida. Exatamente. Eles não têm nenhum objetivo para eles, porque os pais, enquanto viverem, vão estar sustentando. Isso é E sabe da qual que é o... natureza, né? É isso que me incomoda, Adri. Eu fico pensando, mas e quando o pai e a mãe morrer? Porque Não. a aposentadoria não fica para filhos. Começa por aí, né? Essa foi uma questão que me perguntaram. Mas agora que teu pai morreu, como que tu vai se sustentar? Eu fiquei pensando. Eu trabalho, Eu né? digo, mas eu trabalho desde os 18 anos. Eu sempre trabalhei, estudei, eu sempre tive o apoio da minha família, mas eu sempre fiz por mim. Tanto é que eu agora tô trabalhando e eu digo assim, gente, essa crença limitante que tu tem que depender do valor do teu pai, da tua mãe, eu vou dizer uma coisa pra ti, eu fico com muito medo, porque associado a essa questão, nós temos muitos suicídios e muitas depressões. Muito Justamente sobre isso CID, que eu quero perguntar um pouco entende? agora. Então, por quê? Porque quando a gente não tem prazer, amor pela vida, é um problema. É um problema. Mas o que leva um ser humano saudável, É. capaz, que não tem preocupação real com nada, sejamos honestos, o cara não tem preocupação real com nada, a não ter amor pela vida? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Criação. Tem a ver com. Eu vou dizer pra vocês, é um tripé. Um tripé. É um tripé, tá? Porque a vida, ela vem pelo pai e a mãe. Aí eu vou trazer pra vocês a prática integrativa chamada constelação familiar. Conheço. Você tem 50% do teu pai, 50% da tua mãe. Tu tem que tomar eles e ir pra vida. É isso. Ele se der a vida. Se ele é o melhor pai ou a melhor mãe, se ele te amou, se ele não te amou, se ele te cuidou, se ele não te cuidou, não interessa. Tu tem que ir pra vida e dar certo. Tu entende? Porque eles foram os que trouxeram e te deram a possibilidade da vida. Então, aquele filho que não vai pra vida porque o pai é isso, porque o pai é aquilo, porque a mãe é aquilo outro, ele tá com duas muletinhas. Mas é quem não tá deixando de viver ele? O pai e a mãe um dia vão encerrar seu ciclo de vida. E aí eu vou te dizer uma coisa pra ti. Valeu a pena todo o sacrifício do teu pai e da tua mãe te sustentar e te criar? Não. Entende? Você não produz nada, tu não entrega nada pra vida. E o pior, tu não constrói vida, tu não tem negócio pra te gerir, tu não tem filhos pra te dar continuidade da vida. E você é uma pessoa que tu tá lá existindo. Existindo. Que é a pior coisa que existe é você existir. Né? Eu sempre digo, tu tem que estar vivendo. Né? O viver é acordar de manhã cedo. Hoje eu não tô afim. Não tô afim, mas eu vou pra vida. Entende? Porque eu sempre digo assim, a gente que não nasceu herdeiro, sou bem sincera em dizer isso pra vocês, eu sabia que eu não tinha nascido herdeira. Então eu sabia que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que produzir, que eu tinha que estudar e que eu tinha que ser o melhor que eu pudesse ser. Dependia só de mim, tá? Então, assim, as pessoas hoje elas têm muita dificuldade de se conectar com a sua espiritualidade. Esse é do outro lado do tripé. Primeiro é tu tomar pai e mãe e ir pra vida. Outra é a tua espiritualidade. Quando você se conecta consigo mesmo, e eu não tô dizendo espiritualidade com um olhar de religião. Não tô falando disso, eu tô falando de espiritualidade, que significa que você acredita em algo maior, tu se conecta com essa energia e você faz com que essa energia ela vibre. Vocês já ouviram falar de pessoas que elas criam a sua realidade, que se chama cocriação? Então, a cocriação, gente, é fantástica porque é possível, tá? Vou contar essa para vocês de primeira mão. Quando eu fiz o contato com o Rafael Montes, era do Rio de Janeiro para Passo Fundo, porque o aeroporto de Porto Alegre destruído,
Então, todos os voos ficou centrado aqui em Passo Fundo, Chapecó, Florianópolis, tá? Aí, os últimos voos dos últimos 10 dias, eles estavam indo para Chapecó ou para Florianópolis. Ele não estava pousando aqui em Passo Fundo. Por causa do clima, por causa da chuva, por causa da névoa, etc, etc. Estávamos todo mundo conversando sobre o evento, né? E uma amiga minha que trabalhou durante muito tempo como aeromoça, ela disse assim, Adri, esquece. O voo não vai pousar em Passo Fundo sexta-feira. Tu vai ter que fazer translado, parará. E eu, gente, vocês não têm ideia. Eu digo assim, então, vou te contar um negócio. Eu sou assim com São Pedro. Olha. Vai abrir sol, ele vai chegar em Passo Fundo e vai pousar aqui. Isso na terça. Aí o pessoal, não, porque quarta-feira tá com um tempo feio, porque o pouso não teve aqui, o avião não sei o quê, parará. Quinta-feira também, confesso pra vocês que eu tava dizendo, ó, São Pedro, eu tô criando essa realidade fazem mais de 30 dias. Eu não tenho tempo pra ele vir nem de Chapecó e nem de Florianópolis, porque Florianópolis é 8 horas. O evento dele era 5. Eu tinha uma agenda fechada. Levando sexta-feira um sol. Maravilhoso, cara, eu juro pra vocês. Todo mundo ficou assim pra ti. Não, eu disse assim, cocriação. Claro. Eu cocriei que ia ter sol, que ia dar tudo certo. Quando ele desceu do avião, vocês não têm ideia. Eu disse, olha aí, gente, eu tô falando pra vocês. É aquilo que a gente cria, aquilo que a gente nutre, entende? Então, assim, ó, eu acredito muito nessa questão de você tá entregando o teu melhor. O que é o teu melhor? É aquilo que você deseja promover. Então, assim, a saúde física, muitas vezes, biologicamente, você precisa fazer um atendimento médico, pegar uma nutricionista, fazer uma modulação. Que às vezes essa pouca vontade de ir para a vida tem a ver com a tua parte biológica. Tá? É uma geração que não nasceu e não cresceu pisando na terra, subindo na árvore, sujando a mão no barro, sabe? É aquela geração que nem sabia que o De leite... apartamento. Pode que falar. o leite vem da vaca e não da caixinha. Pode falar ali, ó. Geração de apartamento. Então, assim, então é uma geração que... Então, assim, não tem energia. Hoje eles não praticam mais esportes coletivos, que é um problema. Porque você fica o tempo inteiro mexendo joguinhos no celular. Como que tu vai pra vida? Como que tu vai interagir com outras pessoas se a tua interação é com jogos? Eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu acho fabuloso o universo dos jogos, mas isso dentro de um grande grupo de pessoas. Tu te relacionando com outras pessoas, tu falando com outras pessoas, aí eu acho bacana. Agora, essas pessoas que vivem na casa dos pais, que não acordam de manhã cedo, sem ter um propósito, e principalmente não entender a regra da vida, que só tem hoje, só existe hoje. Amanhã, pessoal, não sei. Se a gente acordar amanhã e ter um novo dia, beleza. Vamos fazer o nosso melhor. Agora eu sei de hoje. Ontem eu já não posso administrar, não tenho o que fazer. Então, assim, é uma geração que eu penso assim, meninos, que infelizmente não tem foco. Não tem um olhar para aquilo que é essencial. Não sabe aquilo que faz diferença na sua vida. E alguém vai dizer assim pra mim, Adri, mas como que eu descubro o meu foco? Cara, te faz feliz, ficou leve, é isso. Vocês gostam do que vocês fazem? Claro. Gostam? Então, vocês estão dentro do propósito de vida de vocês. Porque a partir do momento que aquilo ficar pesado, ficar ruim, ficar chato, cai fora que não é mais teu. Entenderam? Foi isso que eu fiz. Eu saí fora porque aquilo que eu fazia, por mais que pagasse todas as minhas contas e eu ganhava bem, não me fazia mais feliz. Sabe que o meu pai trabalhou 20 anos como professor universitário. Aí ele saíram ele, e ele agora, com bastante idade, descobriu que a comunicação aqui, podcasts, vídeos, é um novo mercado para ele. Uau! É tempo de a gente sempre voltar a olhar para aquilo que faz a gente feliz. Sabe? Isso que eu digo, essa conexão tua, esse centramento teu, ele te permite que você olhe para o que você gosta, né? Eu acho que o Bernardo, ele me disse uma coisa muito interessante, que ele está sempre em busca de novos projetos, em busca de novos ideias, e isso é vitalidade. É eu pensar que hoje eu fiz isso, mas amanhã eu quero fazer outras coisas.
Então, isso é importante. Você jogar a tua vida para longevidade, certo? Então, isso é legal. Tu tem que ter sonhos. Tu não pode alienar. Alienação é tu achar que tudo vai acontecer, tu ficando sentadinho aqui. Não. Porque eu sonhei, isso vai acontecer. Esse é o mal do jovem moderno. Exatamente. Agora eu vou fazer uma crítica, porque assim, Faça. ó. Isso aconteceu na minha vida pessoal, não vou citar nomes, obviamente. Cada um Mas se vai a pe- saber quem é, Mas se né? essa pessoa assistir, sabe que é. O jovem hoje, eu sempre digo, eu não tenho nenhum talento. Eu não tenho nenhum talento. Tem gente que é muito mais talentosa que eu em talento. Talento bruto, sim. Tu pegar assim, o cara tem um físico abissal, ele pode virar fisiculturista, sei lá. A pessoa canta muito bem, a pessoa É um dom. tem dom natural. Eu não tenho nenhum. Só que eu sou obcecado pelas coisas que eu faço. Quando eu, tipo, eu boto na cabeça, eu vou fazer. Então esse é teu dom. Não, isso não é dom. Isso é constância. Isso é constância. Bernardo, Calma aí, deixa eu Ai. concluir. O problema do jovem talentoso moderno brasileiro é esse. Eu sou talentoso, eu sei que eu sou bom, então quando eu achar e quando eu quiser, eu sei que vai dar certo. Não existe. Não existe isso, cara. Tu pode ser a pessoa mais talentosa do mundo. Tu pode ser, assim, ó, animal no que tu faz. Sim. Sem constância e muito trabalho e muitas horas dedicadas, você não vai chegar lá. Mas aí eu vou te fazer só um adendo do que tu falou. Que tu não tem dom. Cara, tu tem a inteligência de identificar aquilo que tu faz e faz bem feito. Isso é mais importante do que um conjunto de habilidades e competências. Porque eu posso ter nascido com toda a habilidade e a competência, mas eu não saber identificar isso dentro do meu coração. Esse é o problema. Porque quando você identifica, e vou te dizer assim, eu não tenho nenhum talento extraordinário. Aos olhos dos outros, pode ser que não, e nem dos teus olhos. Mas o fato de você entregar aquilo que faz a mudança na vida dos outros é um baita de um dom. É um baita de um talento. Saber o que o outro precisa. Tu planejar a vida financeira de alguém, Bernardo. Tu fazer com que a pessoa entenda que ela come um carro zero todo ano, quando ela usa o fast food. Quando ela vai e ela gasta com o cartão de crédito, o limite do cartão de crédito que ela não tem. Então, cara, isso é um talento. Entende que essa uma perspectiva de vida quando a gente descobre que aquilo que a gente faz muda a vida do outro. Isso é talento. É o que eu transformo. Uma boa, né? Uma boa resposta. É o que eu transformo. Então, assim, eu penso assim, tem tanta gente com titulação. Vou te dar um exemplo. É graduado, é especialista, tem mestrado, tem doutorado, tem pós-doc. Cara, É um porre. e não ganha dinheiro! É um porre. É um chato de galocha! Não, é um porre. Sabe por quê? O problema da pessoa, algumas pessoas, não todas pra não acharem que eu tô julgando, altamente instruídas academicamente, é isso. Meu amigo, se você ficou a vida inteira só estudando e se aperfeiçoando e você não foi pro mercado, Não foi Pra pra prática. vida. não foi pra É. vida, Não foi pra você não vida. vai ganhar dinheiro. Nunca. Nunca. E vou dizer, tu pode, quando tu vai eu vou dizer uma coisa pra ti. Sempre que eu participei de qualquer processo de entrevista seletiva, eu saí de lá com a vaga era minha. Porque eu entrava lá sabendo que eu era mais eu. E que eu dava conta do que eu fazia. Tanto, mas isso é prepotência. É Não. confiar no É próprio taco. confiança. Exatamente. Entendeu? Porque se eu não confio naquilo que eu estou entregando, que eu estou fazendo, como que você vai me pagar por isso? É. Eu sempre penso assim, gente, se você não confiar e você não souber que aquilo que tu tá entregando é teu melhor, e é o teu melhor, como que você vai ter retribuição financeira? Por isso que eu digo que resultado financeiro é daquilo que você entrega, daquilo que tu faz. Entende? Porque tem muita gente que tem talento, tem inteligência, tem diploma, mas não vai sair pra vida. Não Exato. vai fazer. Daí não adianta. Não, Nesse não sentido, adianta. o que vocês acham? Vamos pegar o mercado local de Passo Fundo, né? Se tu dá uma volta aqui, 200 metros. Tá. Quantas lojas vocês vão encontrar com a vagas estamos contratando? Mas não tem mão de obra qualificada. E quando Não. eu digo qualificada, É, no no sentido... mínimo, né? Quando eu digo qualificada, não digo com ensino médio, não estou dizendo com conhecimentos de informática, que daí eles associam que é saber abrir e criar um Instagram e um Facebook. Não tô falando do pacote Office, tá? Tô falando que tem muita gente que acha que tem conhecimento de informática e não tem, que conhece a rede social. Por que você não consegue hoje empregar pessoas que queiram construir carreiras?
Porque quem é bom não quer ser empregado. Porque o que acontece? Eu posso começar como vendedora, mas eu não quero morrer vendedora. Quer virar gerente. Quero ser Sim. dona. Claro. Porque o que aconteceu? O meu primeiro emprego foi no supermercado. Eu trabalhava na Comercial Zafari. E isso há mais de 20 anos. Foi eu fazer o primeiro fecha do dia 24 de dezembro, dia 31 de dezembro, que eu disse, eu não vou trabalhar nisso. Porque eu queria estar na minha casa, preparando a minha ceia e me preparando para a virada do ano. Quando eu peguei o primeiro fecha, que daí quando eles baixaram a cortina, tinha gente fazendo compras, tomando chimarrão. Ah, brincadeira, né? Não, eu não entro em supermercado no dia 24, nem no dia 31. Eu não vou em lojas nesses 2 dias por solidariedade aos trabalhadores. Que tu pensa, tu fica lá 20 dias fazendo lançamento, fica trabalhando até mais tarde, porque o comércio ele cria um monte de possibilidade, né? De compras online, enfim, horários. E aí eu penso assim, gente, eu não nasci pra isso. Eu vou estudar e fui fazer faculdade. E por isso que eu digo pra vocês. E isso foi uma coisa que eu disse, eu não quero isso pra mim. Faz mais de 20 anos que eu sempre tô de férias a partir do dia 15 de dezembro, mesmo sendo CLT. Porque eu era professora. Você já viu o professor trabalhando véspera de Natal? Nunca. Entenderam? Nem com recuperação, Nem né? Nem com tu recuperação. aprova os anjinhos pra ir pra Passa. vida. Vai Vai. pra vida, entendeu? Então, eu quero dizer pra vocês, foi aí que eu tomei uma decisão. Eu não quero ser funcionária, empregada do comércio. Porque o 24 e 31 de dezembro eu vou estar em casa com a minha família. E eu consegui fazer essa virada. Como hoje, eu não preciso esperar dezembro e janeiro pra viajar pra praia. Eu posso viajar amanhã, se eu quiser. Entenderam? Porque o que acontece? O CLT viaja quando todo mundo tá de férias. É. É tudo Verdade. mais caro, o trânsito, as passagens aéreas, Tu não os aproveita a restaurantes. viagem, né? Gente, eu tirei férias no período que eu era CLT, que era no período que todo mundo tirava férias. Era um inferno. Eu tinha cansaço mental de sair do apartamento ou da casa que eu tava pra ir no mercado ou pra ir em restaurante. Porque era muita gente. Sim. Agora, como empreendedora, eu posso, e vocês também podem, viajar numa semana que não é de férias. Pegar uma praia em outubro. Não, o Alexandre. Ele O viaja. Alexandre tá sempre viajando. Ah, essa é a vida. Esse cara. Tu merece. Queria ser o que ele fala que eu sou. Mas, Não. Alexandre, aceita, toma isso como Eu verdade, que o semana que vem eu universo... vou pra praia, tá? Vai, isso aí, isso aí. Ele vai literalmente pra praia semana que vem. O Alexandre funciona assim. É. Ah, você é isso, o universo manda mais porque eu mereço. E tem outra, entendeu? eu posso trabalhar de lá, né? Claro, mas eu também, onde eu tô, eu posso trabalhar. É isso que as pessoas ótimo. não entendem. Isso é ótimo. Entende? Que é onde eu tô, eu só preciso do quê? Um computador, um Wi-Fi, e tá conectada com o mundo. Microfone. E acabou. Conexão. Agora eu quero falar um pouco sobre energia, cara. Essa noite eu tive um insight muito estranho. É muito doido. É muito doido. Ele é muito doido. Eu comecei, ontem eu tomei um puxão de orelha. Bem grande. De uma pessoa que agora é especial na minha vida aí. Me chamou até de filhote ontem. Que é o Neno, que é o pai do Alexandre. E ele me falou umas coisas que eu sabia. Eu sabia, literalmente sabia que tinha que se fazer. E eu não tava fazendo. E realmente eu não tava. Eu falei, não, ele tem razão. Mas por que não tava fazendo? É? Por que não tava fazendo? Porque o empresário. Ontem eu escutei uma frase do Roger, o Roger Weiser, ele falou, cara, o teu erro como empresário é bem simples. Tu é muito concentrado e certo. Tu não é ousado com coisas a mais. Tu tá de boa. Tipo, tu não quer fazer a mais nisso porque tu sabe que isso aqui tá certo. E eu tinha que fazer isso a mais. Sair da zona de conforto. Principalmente do Riviera, porque como eu saí da operação, tranquilo. Eu tenho o meu tempo agora pra focar nas minhas coisas. Perfeito. Tranquilo. Só que eu precisava fazer esse algo a mais. E eu sabia disso. Só que eu queria esperar outras coisas acontecerem pra depois fazer. Só que o tempo não funciona assim, o negócio não funciona E assim. a zona de conforto é um lugar quentinho. Não, eu tô de boa. Eu tô tipo assim, ó, Vai assim ficando. tá tranquilo porque eu faço isso. Depois eu faço isso porque eu não vou fazer isso. Não, por que eu não faço os dois? Realmente. Aí eu comecei a ter esse insight, tipo, cara, eu fiz um mapa mental. Eu faço muito mapa mental. Aí, ó, achei uma qualidade que eu tenho. Eu faço muito mapa mental. Mental, literalmente. Ele monta toda a estratégia Na do cabeça. negócio na cabeça. E depois eu boto no papel, porque senão eu esqueço. TDAH.
Temos lógica. É. Aí, eu botei Alexandre, Neno, os guri, pessoas, e comecei a conectar e linkar. Cara, se isso não é... Eu não sei se Deus, uma energia ou algo que quebra a minha vida. Tipo, cara, olha só, velho. Tu tem isso aqui e tu tem isso aqui. Tu tem 2 pessoas maravilhosas que te ajudam a tocar teu negócio que tu não precisa mais estar preocupado. Eles estão ali, são incríveis. Tu conheceu mais 2 pessoas maravilhosas que te abriram uma possibilidade de um mercado que tu pode explorar e que tu gosta e que tu precisa. Porque, cara, tu é prestador de serviço. Eu sou prestador de serviço. A gente vende a nossa marca. Exatamente. Aí, eu fiquei assim, cara, tenho aquilo e tenho isso. Eu podia realmente fazer mais. Claro. E aí eu linkei um monte de coisa e falei, se isso não é uma energia de, tipo, o mundo nos conectar pra fazer uma Nada é coisa por junto, acaso. nada é por Verdade. acaso. Nada por acaso. verdade. Porque, cara, é bizarro como as coisas funcionam. Tudo É faz bizarro. sentido, né? Tudo Eu faz vou te sentido. dar um exemplo depois. Não pode dar. Assim, eu digo que os meses de junho desse ano, do ano passado, foram algo extraordinários. Que ano passado, em junho, eu conheci um pessoal de Porto Alegre, em Gramado, que se eu fosse pela vida, assim, jamais ia encontrar eles. Uhum. Fechei uma parceria, até hoje, e passou um ano, eu fecho outra parceria com uma pessoa que também... Mas aí, Nunca meninos, apareceu. eu vou trazer pra vocês uma reflexão, tá? Que aí tá associada aos anos de vida, a todo o processo de carreira, de construção de carreira, conhecendo pessoas. A gente só tem oportunidade se a gente estiver preparado naquele momento que ela acontecer. Tá? Então, assim, quando chegar uma oportunidade e você pensar muito, tu já perdeu. Tu tá fora. Eu sempre digo assim, ó, tu ser percebido, você ter oportunidade, é você dizer, eu tô pronto e vou. Não é você, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Cara, o perfeito nunca chega. O perfeito nunca chega. É muito complexo isso, quando tu pensar que você precisa estar com a tua melhor roupa, tu tem que estar no teu melhor momento, tu tem que estar vivendo... Cara, primeiro que a gente não é perfeito. Infelizmente, né? Porque se existisse perfeição, Não teria graça, o que, né? que a gente faria da vida? Nada. Nada. Ia Então ser a um gente tédio. precisa estar sempre buscando. Eu vou dizer pra vocês, hoje a questão humana é você entender que você precisa sair da tua zona de conforto, que é onde é muito bom, mas não acontece nada. Tá bom, mas é Não isso. acontece Não nada. vai ser ótimo, né? Não vai, né? Por isso que eu digo assim, ó, que o Walt Disney, ele sempre proporcionou experiências únicas. Isso é verdade. Então, quando a gente pensa nisso, essa oportunidade de você fazer diferente é porque tu tá proporcionando algo único. E as pessoas sabem quando é algo único. Eu sempre digo que quando eu fazia muito telefonema, eu fazia muitas ligações para as pessoas. Tanto para fazer pós-venda, para saber como que foi. Eu trabalhava com graduação e pós-graduação, então eu atendia muito alunos do pós-venda. E aí eu conhecia as pessoas pela voz. Pela voz. Sabe? Como uma pessoa te atende. A energia dela. Então tu imagina isso quando alguém numa vibe maravilhosa chegar e te faz uma proposta de trabalho. E cara, tu não tá conectado naquilo. Porque a gente é luz e a gente é sombra. A gente, quando tá conectado na luz, a gente vai só atrair pessoas na mesma energia. É isso que eu quero dizer pra vocês, assim, que a gente, quando tá naquele momento mais tenso, aquele momento mais, sabe, assim, ó, punk, que tu tá naquela coisa que tu não consegue dar certo. Cara, olha as pessoas com que você está ao teu redor. Pensa quem são as pessoas que tu conta teus projetos, teus planos. Bernardo, por que as coisas não acontecem? Porque se você estiver reverberando a energia de gente pessimista, tu nunca vai fazer nada. É verdade. Sabe? Então, assim, ó, é uma das coisas que eu sempre digo, me diga com quem você anda. Com quem você troca ideias, com quem você compartilha pensamentos. Isso muda, cara. Isso muda vidas. muda. Muda vidas. Eu sempre digo assim, ó, cara, eu tenho pessoas que eu troco ideia, que eu converso, que eu falo, e que a troca é instantânea.
Entende? É instantâneo. As coisas dão certo, as coisas... elas vão para um lugar que, eu vou te dizer, não há quem possa superar o que tu tem pra fazer. Se tu acreditar naquilo que tu tem pra fazer. Então a gente nutre ou a luz ou a sombra. E aí, de acordo com aquilo que você escolhe, por isso que eu digo assim, eu gosto muito da oração do Pai Nosso. Livrais de todo mal, amém. Daí tu vai pensar assim, tem amizades que vão embora e não voltam mais. Melhores amigos, amém. Amém. Namorado, namorada, familiares. Quando você acolhe no teu coração alguém, tu diz assim, não, mesmo ter sido horrível, mas eu aprendi essa lição, eu te acolho, eu te agradeço Tinha que e passar, vai né? pra luz. Vai pra Segue. luz. Essa é boa. Segue, tu entendeu? Eu conheço isso como, tipo, às vezes quando tem desavença, É um a mantra. importância de Aham. tu perdoar e deixar aí. Deixa aí. Sim. Cara, se tu não Solta, perdoa e tu fica solta. remoendo assim, É. não vai, meu. Mas aí eu vou dizer pra vocês, isso tem a ver com o negócio. Então quer dizer, que quando você tá no lugar certo, com a pessoa certa, cara, é pra ti. Não Olha, é coincidência. Obrigado. Não é Estamos coincidência. aí. Porque assim, ó, eu vou dizer pra vocês, com tanta gente chata, com tanta gente pessimista, eu sempre digo assim, ó, eu ultimamente, meu caminho é só gente do bem, gente da luz, gente que quer prosperar, gente que quer atrair bons negócios, que quer ver todo mundo ganhando dinheiro. Cara, eu quero que tu seja o melhor da tua área e tu também, e a gente trabalhe junto. Fique Exatamente. rico E todo rico, mundo. todo Adri. mundo vai pra Maldiva. Adri, Ou Comer trabalhar, camarão. ou Eu trabalhar sempre- em Dubai. eu sempre Não, olho que pra bom. esse aqui, sempre, o que É. eu te falo sempre quando eu, tipo, toco no teu peito e falo alguma frase? Vai dar certo, cara. Vai dar certo. Ah, E eu tenho- digo amém. Amém. Ele só diz assim, amém. Eu digo assim, gente, eu fico pensando assim, ó, tem gente que não faz mais parte da minha vida. Tudo bem? Mas tinha que passar. né? Mas tá tudo tudo bem. bem, Tá tudo bem. sabe? Aí alguém, só que também, assim, eu sou muito seletiva. Só entra na minha vida quem eu quero, Viu? tá? Eu aprendi a dizer não. Meninos, Isso é importante. isso é terapêutico. Dizer não. Eu cansei de fazer coisas pra não desagradar terceiros. Conviver com pessoas que eu não gostava, trabalhar com pessoas que eu não gostava, tá? E quando eu digo isso, era muito pesado pra mim, sabe? Quando eu gastava mais com remédios, com receitas, e hoje eu gasto muito mais compartilhando momentos incríveis com pessoas que eu gosto. Isso é ótimo. Eu vou dizer pra vocês, não tem preço, Concordo. sabe? Então, assim, é muito bom quando você diz assim, ó, essa pessoa fez parte da minha vida, mas não agrega, não soma e não faz mais. Tchau! Tá tudo bem. Sabe? É aquela coisa Tudo de bem. parar de ficar recolhendo pertences que não são mais usados, coisas quebradas dentro das gavetas. Cara, a vida flui quando você libera. Vai lá e doa as roupas que você não usa, vai lá e doa os livros que você não usa, vai lá e faz, sempre que você for comprar uma calça, você libera uma calça do teu armário. Isso é fluidez. A vida flui. Então, assim, vai chegar gente bacana e vou dizer pra vocês, se preparem. Porque essa era não volta mais. Não volta mais. Isso que é o bacana. Quem aprendeu a lição, aprendeu. Quem não aprendeu, gente... Adri, pra nós finalizar aqui, querida, eu quero que você fale um pouco sobre a sua empresa. Ah! Onde é que a gente te encontra nas redes Vamos lá, então. sociais? Meninos, eu tenho o meu projeto, né? O Instituto Sétimo Saber. Ele é uma empresa voltada e vinculada a experiências na área educacional, cultural e práticas integrativas. Então, semana passada, a gente realizou o primeiro evento, que foi a vinda do Rafael Montes. Eu tenho muita collab, eu tenho muita parceria, tá? Eu quero dizer para vocês que eu trabalho em parceria. Porque eu entendo de energia. Quando as energias convergem para o mesmo lugar, significa que a gente está buscando os mesmos propósitos. Então, isso é show de bola. Então, eu tenho a minha página no Instagram, @sétimosaber, né? Agora eu também estou trabalhando com novos projetos, né? Agora em setembro a gente vai ter um congresso de práticas integrativas. E já posso trazer para vocês de primeira mão que estará em Passo Fundo Ana Cláudia Quintana Arantes. Olha só. Ela é uma médica que faz todo sentido dela estar no congresso, no primeiro congresso que eu estou organizando. Porque ela trabalha com tratamentos paliativos. Ela trabalha sobre a questão da morte. Mas, Adriana, por que isso se conecta contigo? Eu passei 3 anos levando os meus pais em tratamento oncológico e o meu pai fez 2 anos de hemodiálise. Se tem uma pessoa que entende da necessidade de equipes especializadas no atendimento paliativo, infelizmente sou eu, pela experiência que eu tive. Então, eu vou dizer para vocês que o Sétimo Saber, ele tem 7 direções.
né? E a última, a direção mais importante é que te leva para você. Esse é o princípio. Que quando a gente consegue integrar os 4 elementos, os nossos sentimentos, né? E eu tenho tenho produzido muito conteúdo para as pessoas entenderem que a gente é um sistema interligado, né? Então a gente precisa ter esse sentimento de conhecimento, porque o conhecimento e a cultura nos alimentam. Eu sempre pensei muito sobre isso, que as pessoas, quanto mais acesso à cultura, à educação, mais condições elas têm de ter consciência de ter uma vida saudável, de ter uma alimentação saudável, de praticar exercício, entender que a gente é um conjunto. Quando eu não levanto, é porque a minha máquina não tá legal. Mas por que ela não tá legal? Pelas amizades tóxicas que eu tenho? Pelos relacionamentos narcisistas que eu tenho? Porque eu atraio aquilo que eu preciso. Aprendam que se você enxergar no outro algo que te doer, pega que é teu. Aquilo que incomoda no outro é o que você tem que tratar e curar em você. Quando eu aprendi isso, a minha vida começou a fluir. Porque aquilo que me irritava nos outros era o que eu tinha que cuidar, tratar, curar em mim. E aí, cada um procura o que quiser. Médico, psicólogo, terapeuta. O caminho que você escolher, tá tudo certo. Mas tu tem que encontrar a leveza. Tu tem que fazer com que a tua vida ela se torne algo assim, ó, maravilhoso. Hoje fosse meu último dia, eu estaria feliz. Ótimo. É sobre isso. O Sétimo Saber vem promover isso. O que a minha existência e o que eu faço com ela e de que forma que eu posso transformar ela em algo maravilhoso. Que eu diga, eu fiz algo maravilhoso. E para finalizar, eu amo o filme Gladiador. Aquilo que você faz em vida ecoa na eternidade. Então faz muito sentido para o Sétimo Saber essa frase. Que frase, hein? Frase profunda. E o baita filme, diga-se de passagem. A pessoa adora filme, adora livros, adora educação, adora viajar. Percebi isso. E vou dizer uma coisa pra vocês, tem novos projetos, novas parcerias, novas collabs com pessoas que também estão na mesma energia. Então, assim, ó, agradeça sempre que alguém que tá te promovendo, tá te agregando. A gente não sabe tudo, isso é ótimo. Tu poder aprender todo dia algo novo, tu tá vivo. Só aprende algo novo quem tá vivo. Quem não tá vivo, não. Já aprendeu, né? Nem tá aprendendo, já tá indo pra outro lado, Já tá né? indo pro outro lado. Meninos, eu adorei. Adorei o bate-papo, adorei a conversa, adorei o lugar, adorei a energia de vocês. Eu hoje vou agradecer muito pelo presente de ter estado aqui com vocês, ter conhecido o lugar de vocês. Que vocês tenham muito sucesso, que vocês realizem muitos projetos, que vocês façam muitas entrevistas e que vocês desacomodem a ideia de muita gente que tem a idade de vocês e que não faz nada. Então, vocês são exemplos que eu gostaria muito que todo mundo tivesse acesso à informação. E contem comigo. Tô disponível. Muito obrigado pela participação, pelo comentário final. Não esperava, eu acho que foi. Hoje pela manhã também eu abri o LinkedIn e o professor Silas fez uma publicação sobre nós, agradecendo muito, O episódio incentivando. passado. Porque ser jovem e tá nessa pegada assim, Eu vamos... amo a juventude. É muito bom pra gente isso, principalmente no começo. E de minha parte era isso. Eu agradeço e Alexandre pode finalizar pra nós. Encerrando mais um Alienardo Cast aqui. E, ei, dá um like aí, se inscreva no canal, comente, põe aí nas redes sociais, indique para os amigos. Inimigos também. Para os inimigos. Os inimigos mais ainda, Mais né? ainda, eles precisam de coisa boa. E a gente é o que tem de melhor. Muito obrigado e tchau. Meu povo. Cortou. Cara, vocês dois